Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horário que você está assistindo essa gravação, né? Nosso podcast. Outra convidada bem especial essa semana. Semana passada a gente teve um capítulo bem emocionante. Essa semana a gente tentou aliviar um pouquinho, mas não quer dizer que a gente não vai se emocionar também, tá? Hoje eu tô aqui com a excelentíssima dona Ana Cláudia Petri, proprietária fundadora da Petri Pet Spa Isso, e da Petri Pet School, isso, voltada para o atendimento estético dos nossos pets. isso. Por favor, Ana, se apresente Muito melhor. prazer, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Ana, né? Costumo me auto-intitular Ana Petri, porque o Cláudia fica muito comprido. E, bom, a minha história começa há cerca de 8 anos atrás, onde eu não atuava na área pet, né? Eu tinha um cão de pátio e trabalhava como professora numa instituição particular. Trabalhava com jovens, adolescentes. E aí eu sou desligada dessa empresa e esse desligamento ele gera em mim uma indignação. Mas não uma indignação com a docência, mas uma indignação com as instituições, com as empresas, com a forma como eu fui tratada, com a forma como as minhas atitudes foram interpretadas, né? E aí eu tinha que dar um novo rumo, escrever uma nova história. E aí eu faço uma rápida pesquisa. Queria abrir um negócio, queria empreender, né? Não queria mais trabalhar como funcionária. E aí faço uma rápida pesquisa e aparece assim várias manchetes de que o ramo pet está um ramo em expansão, que é o terceiro ramo que mais cresce no Brasil, movimentando não sei quantos bilhões no último ano, e aquilo foi me, Curiosidade. me cativando, né? Fui tendo curiosidade. E aí eu fui aprofundando, assim, foram 6 meses que eu passei estudando o ramo, estudando pets, estudando como que se ganhava dinheiro nesse ramo, né? Porque eu não caí nesse ramo por amor, mas eu fiquei por amor. Eu caí por dinheiro, por achar realmente que essa era uma saída para minha vida profissional, onde eu ia unir tudo que eu aprendi a lidar com pessoas, a lidar com processos, como eu sou responsável, metódica. Então, eu achava que eu tinha muito a acrescentar nesse ramo. Então, eu entro com a intenção de ganhar dinheiro, de me sustentar a partir da estética animal, e eu permaneço por amor que eu criei, por vínculo, por afetividade, que eu nem sabia que existia em mim. E essa é a minha história. Estou há 8 anos aí no mercado. Depois de 2 anos e meio, a gente abre a Petri Pet School, que é um ramo da empresa voltado para a formação de novos profissionais, né? E é isso, estamos aí até hoje. Coisa boa, né? Tu sabe que adorei o teu comentário do cão de pátio, né? Que no meu tempo era assim, Mas né? quem nunca, né? Quem nunca, né? Era o cão de pátio. Eu vivi a época do cachorro da porta para rua, né? E tive pais bem liberais, assim, que até deixavam a gente brincar, se sujar, ficar fedorento, que nem o cachorro, né? Mas depois tinha que entrar direto para tomar banho. O cachorro, ele não tinha convivência dentro de casa. A convivência era no pátio, né? Era muito raro na minha época de infância pessoas que tivessem cães em apartamento, por exemplo, né? Por conta do latido, por conta que esses cães exigiam uma higiene que a época não tinha para dar, né? E então tudo isso eu acompanhei esse processo sendo construído ao longo dos anos, né? Do cachorro, do cão, ele entrar não só dentro da nossa casa, mas também na nossa cama, comer na nossa mesa, usar roupas, ser tratado como filho, ser cão de apoio. Tudo isso foi um processo, não aconteceu do dia para a noite, mas desde 1970, provavelmente é um processo que vem se intensificando bastante, culminando agora com esse boom de cães, né? Que vem até muitas vezes para substituir o próprio apoio, o amigo, o filho, né? O filho está muito caro, né? E aí, na minha opinião,
erroneamente, os tutores acham que o cachorro é mais barato, né? Então, por ser mais barato, por não... eu posso viajar, eu posso deixar numa hospedagem, coisa que eu não poderia fazer com meu filho. Eu posso deixar ele em Deixar até casa, no pátio ainda, né? deixar no pátio, pagar alguém para trazer. Então, assim, ó, existem umas facilidades em relação à maternidade e à paternidade, com certeza. Eu não falo em termos de afetividade, porque eu consigo compreender os laços afetivos que unem o ser humano ao cão, porque vivo eles na minha vida, né? Mas a gente ainda não está preparado, totalmente preparado para receber esse cachorro dentro de casa com os cuidados que ele precisa e merece, né? Então, a gente busca um cão muitas vezes às vezes por substituir um vazio, né? Uma coisa emocional, uma companhia. E a gente não está sabendo que às vezes esse cão vai demandar uma atenção, uma despesa, uma presença que a gente não tinha computado lá no início, quando a gente pensou em adotar ou comprar, enfim, esse cão, né? E isso se reflete aonde? Lá na estética, lá no ponto final, onde eu vejo, né? Se refletir essa falta de um pouco de consciência, né? Embora que, Nádia, eu tenho visto, assim, eu acompanho bastante protetoras, pessoas que fazem intermediação, o quanto eles estão empenhados hoje em fazer essa conscientização. Não somente nas coisas que divulgam, porque hoje a gente tem as redes sociais que nos dão, muito material, né? Mas também ao cuidado nas entrevistas que a gente vê esses tutores, esses protetores. Sérios, né, que tem. Então, tomam cuidado na entrevista, às vezes até pegam referências, fazem visitações nas casas, né? Tudo para te certificar de que realmente há uma conscientização e a gente vê, assim, às vezes que acontece casos que tu vê que mesmo com todas essas barreiras, todas essas checagens, escapa, né? Escapa alguma coisa ainda, porque eu acho que é uma conscientização coletiva que ainda não aconteceu. Porque os processos de conscientização, eles estão partindo do particular. Pessoas como tu, pessoas como outros protetores, que estão ali, ó, dando o seu tempo para criar uma rede de conscientização de cuidados. Mas o poder público, ele não está empenhado nisso. Né? A gente teve agora recentemente, se falou bastante sobre a questão do aumento de pena para maus tratos, né? Só que isso só não é o suficiente, porque, por exemplo, o tutor hoje não sabe o que é maus tratos. Qual é o parâmetro? Qual é a linha limite que divide trato bem ou trato ou mal, trato né? mal, né? Ou um trato pelo menos satisfatório, o mínimo que o cachorro precisa. Vamos falar sobre o mínimo. Um cão hoje ele precisa de vacina anual, né? Vai proteger ele de doenças que, além de trazer um prejuízo financeiro se precisarem ser tratadas, elas vão trazer um sofrimento gigante para o dono E pro animal, e pro animal. E pro né? animal. Principalmente pelo animal que vai estar passando por tudo. Então, são duas vacinas, eu acredito que o calendário básico se compõe da poli e da raiva. E a gente tem aí pencas de tutores que deixam passar. Ai, atrasou um ano, atrasou dois. Pegando a deixa, eu comecei a fazer uns asteriscos que a gente estava falando, muitas coisas a gente conversou por trás das câmeras aqui nos bastidores, mas é importantíssimo, né? O podcast justamente vem nesse viés que tu comentasse, que é quem está na ponta, que está sofrendo, que é a protetora, que é no caso da Gulosos Pets, a gente atende tutor ali todos os dias, cães de tudo, que é manejo, de tudo que é raça, não vou distinguir um do outro, porque todos merecem cuidados, né? Sim. Mas, de fato, a gente vê a necessidade de amplificar a informação, né? Exatamente. Hoje, que nem nós estávamos comentando por trás ali, a partir da alimentação, né? Quando a gente consegue que o tutor está acessível, que a gente consegue explicar para ele a diferença de uma alimentação um pouco mais em conta para uma ração um pouco mais salgada no preço, digamos assim, que é a contabilização que tu comentou, que o tutor tem que ter a consciência de que ele tem um custo mensal, ele tem um custo anual, ele precisa de atenção. Quando a gente consegue conversar com esse tutor, que ele está acessível, que ele entende que aquele pet precisa de atenção,
ele não se importa. E a gente percebe que, de fato, é a falta da informação. Isso. Então, bato na tecla de novo da necessidade do nosso podcast levar mais informação. Esse é o nosso principal objetivo, sabe? Não, e parabéns. Pegar todas as dores, né? Tu comentou da vacina. A gente veio para falar de estética, a gente veio para falar de cuidado do pet, mas o cuidado, de fato, é a partir do momento que tu adota, né? Com certeza. A vacina é importantíssimo. Hoje, ali na loja, por exemplo, acho que eu tô com uns 3 ou 4 cães em tratamento de sinomose, que de fato não tem uma cura, não Total, tem uma né? receita de bolo para sinomose. A gente vai indo na questão de sintoma, né? Ai, tá com sintoma respiratório, a gente dá antibiótico para questão respiratória, tá com um problema de digestão, vai na parte de estômago. Não tem uma receita de bolo para tratar a sinomose. E de fato a vacinação ela é primordial. Tu começa com 45 dias, faz o protocolo inicial, depois uma vez por ano. Não é algo caro, né? É algo que está acessível, sim, comparado a vários outros custos que a gente tem, né? A gente não deixa de comprar uma pizza no final de semana, que é em torno de R$100, mas uma vacina para o cão de 60 no ano é caro. Com certeza. Então, de fato, a conscientização, a informação, ela precisa ser disseminada da melhor maneira possível, né? Com certeza. E esse é um espaço legítimo para isso, né? Esses espaços que pessoas como tu, pessoas de bem como tu criam, são espaços legítimos para isso. Por exemplo, tu tocasse no assunto da ração, tá? As pessoas, 99% dos tutores, não sabem do que é feito aquilo ali. Ele pega o rótulo e está escrito ali, enriquecido, com carne, alimento completo. Alimento completo, fique tranquilo, né? E a gente não tem realmente competência para julgar. Quem tem competência é o médico veterinário que estudou aquilo ali, né? Então, existem vários tipos de ração, mas resumidamente, o que a gente é o que a gente come, o cão é o que ele come. Exato. Onde que vai aparecer a economia na ração? No pelo, na dermatite, na otite, na dermatite alimentar. Aí vai aparecer o tanto que tu economizou na ração, né, na alimentação. O tanto que tu economizou na estética, porque tem cães que precisam, que demandam um atendimento estético diferente de outros, né? Devido ao tipo de pelo, tipo de pelagem. A gente tem diversos tipos de pelagem. Pelagem que cai mais rápido, mais devagar, dupla pelagem. Então, cada cão, ele tem uma demanda, uma necessidade. Então, quando a gente desconhece essa necessidade, a gente fica ali no senso comum, no achismo, a fulana, a vizinha, né? Mas falta realmente ter a informação quando tu tá adotando ou adquirindo um cão, que tipo de cão que é? Como que é a pelagem desse cão? O que ele demanda de alimentação, de vacina, de atendimento veterinário? O que eu preciso fazer com essa pelagem? Porque, por exemplo, um cachorro que tem o pelo curto, cachorro de pátio, como a gente chama, ele não sofre com embolamento de pelo. Mas até mesmo esse cachorro, se passar 1, 2, 3 anos sem ser escovado, ele começa a juntar aqueles tufos de pelo pendurado, cria uma densidade maior no pelo. A própria pele vai escurecendo, vai né? escurecendo. A própria densidade do pelo, que está muito maior devido à quantidade, ela vai retendo umidade, retendo ácaro, retendo poeira. E daqui a pouco aquele cachorro, que é um cachorro de pátio, sem pelo longo, ele está com uma dermatite, ele está com a dermatite, né? Que a princípio coça, ele vai lá, coça com a unha, passa por orelha, da orelha, passa para a genitália. Daqui a pouco ele está ali totalmente colonizado por fungos, né? Porque não teve uma escovação. É necessário. Então, tem cuidados necessários, né? Um cachorro de pelo longo é tão bonito, eu acho lindo, maravilhoso. Isso é um trabalho, assim, 1 hora ao dia. Vamos puxar pra gente, né, Ana? Quantos tipos de cabelo se tem, né? Cabelo crespo, cabelo liso, cabelo longo, cabelo curto. E cada cabelo exige um cuidado diferenciado, né? E aí eu te pergunto, tu fica um mês sem cortar teu cabelo, sem pentear o teu cabelo? Não vou nem dizer cortar. Sem lavar, pentear, sem lavar. Como que lavar. vai ficar depois de um mês, né? O teu cabelo? Dormindo, acordando, pegando poeira, suando. É a mesma coisa com o cachorro, só que a diferença é que o cachorro tem pelo no corpo todo.
Não é Que é só na pior cabeça, ainda, que né? é pior ainda, né? Então, às vezes, é um cachorro que, por não estar devidamente higienizado, ele não recebe o afeto que ele mereceria. Porque ele tá Porque fedidinho, ele tá né? fedidinho, né? E a gente, claro, Tu sabe que eu recebo muita gente ali na loja, às vezes, falando isso, né? Ai, meu cachorro tá se coçando, meu cachorro tá se coçando, mas ele não tem pulga. Dá vontade de dizer, né? se tu não tomar banho, Gente, se a gente não lava o coça, cabelo dois, né? 3 dias, a gente tá lá Tá e nem lá, por isso a gente coçando. tá com piolho, Exato, né? exato. O assunto, ele é vasto entrando nessa parte, né? Sim. Queria que tu comentasse um pouco com a gente sobre os cães de raça, né? Que hoje é moda, antigamente não se Sim, tinha, sim. mas hoje, Deus o livre, um cão de raça, os cheetos da vida, né? Tu sabe, Nádia, que eu não conhecia Shih Tzu até comprar a minha primeira loja. Eu não conhecia. Eu achava que era um cachorrinho muito feio, de olhinho O arregalado, nome é sabe? estranho, né? O nome era estranho, eu não sabia escrever, eu não sabia falar. Tudo isso eu fui atrás, né? Ai, Ana, o que que tu fez? Eu estudei, eu fiz curso, eu fiz seminário, eu fui atrás de bibliografias, eu conversei com veterinários. Eu tive uma veterinária que atendeu 3 anos na loja lá comigo, ela me ensinou muita coisa. Então, assim, ó, eu não nasci sabendo, caí de paraquedas ali num negócio novo, né? Mas eu digo assim, eu tenho que saber por que as coisas acontecem. Por que isso está acontecendo? Porque eu só vou conseguir evitar se eu souber por que as coisas acontecem. Então, nos meus estudos, né, uma coisa que acabou tomando bastante o meu tempo, a minha atenção, a minha demanda é os cães de raça. Então, os Shih Tzus, né? Shih Tzu, Shih Os Tzus, X. né? Eles são cães que não são originários do Brasil, muito menos de um país tropical. País tropical, os cães são com pelo curto, de médio a curto, né? Então, o Shih Com Tzu, pouco subpelo. exatamente, ele é trazido da Ásia, né? Ele passa ali por várias misturinhas no meio e ele chega ao Brasil, um país tropical, um país com temperatura média acima de 25 graus, né? Isso eu tô falando de média. E ele toma conta, ele encanta. Inclusive, eu acho que ele veio até numa novela, né? Ele apareceu ali numa novela nos anos 80 e ele virou moda. Mas ele é um cachorro que tem várias individualidades. Então, ele tem uma questão de pele bastante sensível. Ele é um cachorro muito sensível a alterações alimentares. Ele é um cachorro sensível a sódio e a gordura. Ou seja, tudo que tivesse muito sódio, muita gordura, vai aparecer na pele dele se ele estiver ingerindo esse tipo de alimento. Como é que aparece? Os vermelhões, as malacésias que acabam se desenvolvendo, as dermatites atópicas. Então, tem várias coisas, né, que ele já tem essa sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade na córnea, né? Ele já tem Os questões... braquicefálicos em si, eles têm essa Isso, cabeça exato. menor, mais achatada, e a pressão ocular, ela aumenta, né? Exatamente. A lubrificação do olho do braquicefálico, ela Já é bem é mais diferente. dificultosa, E né? por ele ter esses pelos aqui, né, Nádia? E aí, muitas vezes, o tutor quer cortar, porque o filhotinho, quando nasce, ele não nasce com o pelo comprido, né? Sim. Então, ele vai passar por uma fase de transição, que é uma fase que ele vai subir até que ele pese e desça, que é original do Shih Tzu, porque quando o Shih Tzu, né, apareceu, não tinha um tutor para cortar ali, Não ele tinha. não tinha tesourinha para cortar ali. Então, isso é da Era, de fato, natureza pelo longo, né? era da natureza dele. Ele tem um pelo, né, que normalmente se prende aqui em cima, e o que vem do nariz, ele pesa, ele chega até uma altura e cai. E cai. Só que essa fase de transição é que nem a transição da progressiva, sabe? Tu faz a progressiva e depois tu quer deixar o teu cabelo natural e tu quer usar lenço por um ano, porque realmente fica muito feio, muito ruim. A imagem que o tutor tem é que o cachorro não enxerga, e isso não é verdade, ele enxerga. Tá? Ele enxerga perfeitamente, mas o tutor fica, ele não enxerga, ele enxerga. Não fica visualmente bonito e muitas vezes o tutor não tem essa paciência, porque leva em torno de 8 meses para cair. Então não é pouco tempo. Para começar a cair.
né? Para ele já fazer a volta. E depois mais o crescimento. Mas aquele tutor que consegue, né, desenvolver essa paciência para aguardar esse tempo, ele tem um resultado muito positivo, que é diminuição do risco de lesões oculares, de úlcera de córnea, diminuição da dermatite que eles têm aqui no focinho, que ela é uma dermatite fúngica, né? Que essa preguinha que eles têm, ela vai fechando, abafando, né? Umidade. Então, esse tutor, ele tem várias vantagens se ele souber esperar esse momento. Então, nunca mais precisa estar cortando na hora do banho, né? Mas é muito difícil. Eu entendo porque já passei por isso. Então, a coisa mais boa é tu passar, né? Por tudo, sentir na pele, né? Tu querer deixar crescer. Então, quando chegava na minha, assim, eu botava umas borrachinhas. Fazer peso? Para fazer peso. Borrachinha, aquelas borrachinhas que a gente usa no penteadinho, eu botava em cada um do bigodinho até que ele desceu. Mas é assim, ó, todo dia tinha que pentear, né? Todo dia tem que escovar, tem que dar essa atenção, tem que catar, tem que olhar. Porque, por exemplo, a gente recebe alguns cachorrinhos no banho tosa, na estética, que às vezes a gente identifica alguma coisa que o tutor ainda não viu. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente tu já reparou que ele tá com essa bolinha? Nem tinha visto, né? Porque realmente é lá dentro da estética que a gente realmente toca todo animal, que a gente molha ele, então aquele pelo já, a pele fica mais exposta, mais aparente. Como a gente limpa os ouvidos, a gente também tem acesso ao cheirinho que tá ali. Se tem alguma coisa que tá em desequilíbrio, a gente já sinaliza. Mas a gente só pode fazer isso se a gente tiver informação. Né? Então, já recebi alguns clientes que me diziam assim, ó, poxa, ele sempre teve isso e nunca me avisaram em outro pet. Talvez porque não sabiam, né? Talvez porque não sabiam, porque não existia uma visão ali do cachorrinho como um todo, e não só a pelagem, né? Boa essa deixa que tu colocasse, Ana, porque para quem não sabe, pessoal, eu sou proprietária da Gulosos, claro, né? E quando a gente viu a necessidade da abertura do banho tosa, eu procurei a Petri Pet School e fiz o meu curso de banho tosa lá, embora eu não trabalhe, de fato, dentro do banho tosa lá na loja, mas foi justamente por isso que eu fui procurar a informação, né? Saber o que está acontecendo dentro do banho tosa para conseguir identificar erros das pessoas que vão estar operando. Isso, me lembro bem. Identificar o que é um pelo liso, o que é um pelo longo, quais são os cuidados, o que de fato eu tenho que ofertar para aquele pet num banho único que seja, né? E tu foi uma aluna muito dedicada, Nádia. Foi uma aluna mais ou muito menos, dedicada. Mais ou menos. Mas isso eu achei incrível, inclusive, assim, tu serviu muito de exemplo para outras pessoas, sabe? Da minha parte. Porque eu sempre acreditei exatamente nisso, né? A gente, como proprietária, a gente tem que saber o que está sendo feito. Por exemplo, hoje eu já não trabalho mais na banheira, na tosa, mas eu sei fazer tudo. Né? A gente precisa passar por isso. Então, quando tu me procura, inclusive tu tinha uma outra colaboradora que fez junto, né? Sim. Eu ainda comentei assim, poxa, ela não buscou só para treinar a menina, ela queria aprender também. Embora que eu sei que ela não vai atuar, mas ela vai estar muito mais perto de entender o que acontece no banho tosa do que qualquer outro proprietário. A gente precisa, né? Muito eu importante. acho que quando a gente oferta o serviço, é o mínimo que eu posso oferecer, pelo menos no meu entendimento, né? Se eu tô prestando um serviço, como que eu vou argumentar com o tutor se ele me perguntar alguma coisa? Eu não tenho embasamento, né? Então vamos estudar, vamos atrás, vamos entender o universo, né? Nós vínhamos de loja física, só produtos, e teve necessidade, tem demanda. Onde tem venda de alimentação, tem a necessidade do banho, da estética. Né? Com certeza. E, nossa, fomos muito bem recebidos lá na Ana. A gente hoje troca mensagens, não diariamente, mas semanalmente, né? Isso. Uma amizade bem legal, uma troca de conhecimento bem bacana. E vamos entrar, então, nessa parte de estética de fato, tá? O que a gente precisa lá? O beabá do banho tosa. Vou deixar pra ti, que o teu embasamento é muito melhor que o meu, né? O beabá do banho tosa. Pra quem tá procurando? Pra quem... Não, pro meu tutor. Qual é a necessidade, de fato, desse banho, a frequência? A gente falou do Shih Tzu, né? Eu comentei no podcast do capítulo anterior. O Shih Tzu, com essa pressão ocular, ele tem secreção ocular e isso é comum no Shih Tzu, né? Ah, não, mas ele sempre teve, né? Que o tutor gosta de dizer. Mas aquilo ali, às vezes, tem como amenizar, levando no veterinário, aplicando o colírio certo. A gente também evita da mosquinha, aquela
posar ali, largar a larvinha, fazer uma bicheira, fazer uma mise nesse olhinho, né? E realmente o tutor às vezes chega pra gente e fala: "Ah, mas eu não percebi, ontem não tava assim", pela questão do cuidado, pela questão do tempo que tu mencionou. Então eu quero, tipo assim, ó, do início, eu Tá. adotei um Shih Tzu. Tá. Adotei e não comprei, né? Porque hoje em dia ninguém doa Shih Tzu aí, Não. né? É, Quem tem um Shih Tzu de fato é. pagou por ele, né? Isso. Não vai encontrar um Shih Tzu Isso. na rua, a não sei que Não. seja de canil aí, que a gente vê que hoje é possível. Mas enfim, a maioria das pessoas hoje vai lá e compra. Sim. Paga a bagatela que quiser lá, mas compra. Qual é a consciência? O que que eu preciso? A partir de qual idade? Evidente depois de vacinação e tudo mais. A partir de que momento eu levo ele para dentro do banho e tosa e o que que eu, como tutor, tenho que esperar do serviço do banho e tosa para eu entender que o meu cachorro também está sendo bem tratado Perfeito. e bem banhado, enfim, o cuidado do pelo no Tá. geral. Então vamos lá. Então, assim como nós humanos, a gente tem um padrão enquanto espécie, mas a gente tem as nossas individualidades enquanto ser individual, né? Os cães também são assim, eles têm um padrão, mas eventualmente alguns vão fugir desse padrão e vão ter uma necessidade diferente de outros. Mas eu vou falar do padrão. O padrão é um Shih Tzu que tu pretende que ele desfrute da tua vida íntima, ou seja, estar dentro de casa, estar na tua cama, né? E aí não adianta dizer que não vai subir, porque sobe, né? Eles sobem, porque eles são a coisa mais amada do mundo e eles Os são... pets em Eles são... si, a gente tá Exato. tocando no Shih Tzu porque É o exemplo, é o né? exemplo. Mas assim, a gente vai botar um cachorro para dentro de casa e vai dizer, não, não vai subir, ele vai ficar ali com aquelas patinhas olhando. O que que acontece? Um momento ele vai subir e não tem problema. Não tem problema, desde que sejam observados alguns cuidados. Então, a boca do cachorro, ela é algo bastante contaminado por si só. Por si só. Quem trabalha em estética sabe, se levou uma mordida tem que tomar antibiótico. Via de regra tem que tomar porque vai infectar, vai infeccionar. Então, essa boca, ela precisa ser limpa, né? Ela, pelo menos uma vez por semana, ela precisa uma escovação para tirar. A gente escova todo dia, né? Várias Mas o vezes ao cachorro, dia. exatamente, várias vezes. Então, ele precisa de uma escovação. Se esse cão ele vai desfrutar contigo, ele tá com as vacinas em dia, ele tá com o vermífugo em dia, ele tem uma alimentação ok, adequada, Ai, Ana, eu dei vermífugo para ele o ano passado. né? Será que eu dou esse ano de novo? Dá e toma junto. Aproveita e toma também. Porque com certeza, isso não é uma coisa natural, é a propagação de um verme que a função biológica dele é se multiplicar e ele vai fazer isso muito bem. Então, nós humanos precisamos interromper esse ciclo, né, da vermifugação. Eu costumo dizer que o cachorrinho que come comida, tá, porque tem cachorro que come a comidinha, o petisco e não tem nada. E tem cachorros que, se tu der um pedacinho de salsicha, vão desenvolver uma dermatite terrível, né? Então, por isso que eu digo que tem individualidades. Vômito, diarreia, Né? enfim. Exatamente. Mas a gente vai estar ali trocando, a gente está trocando microbiota, a gente está trocando saliva, né? Então, vamos amar, mas vamos amar com responsabilidade, né? Eu tenho uma netinha em casa, abraçando, beijando, levando lambida. Eu vou dizer, não, não pega, claro que não. Mas eu trato os cães e depois a gente tem as questões de higiene. Então, um cachorrinho para desfrutar contigo, na minha opinião, e veja bem, como a gente não tem um consenso, tá? Cada um tem a sua opinião. Então, eu só tô falando pelo meu CPF aqui, não tô falando em nome de ninguém, tá? A minha opinião é que um Shih Tzu que vive em casa, ele tem que se banhar uma vez por semana. Tá? Ele tem que se tomar banho uma vez por semana, ele tem que manter uma tosa intermediária ou longa, se quiser, mas com escovação, né? Ele precisa comer uma ração adequada, né? Para que o reflexo dessa ração apareça na pelagem dele. Uma pelagem que vai embolar muito mais difícil, que vai quebrar muito mais difícil, né? Que vai ser uma pelagem que vai estar fazendo a proteção térmica, porque essa é a função do pelo, né? É proteger tanto Sim. do frio quanto do calor.
né? Tem até esse assunto aí, né? Muito! Eu vou botar um asterisco aqui, Bota porque aí. isso é Bota fantástico, aí. tá? Isso é muito importante, com Porque a certeza. gente recebe pugs para Aham, que estão com tosar. muito calor, né? Estão com muito calor. É, não, gente, aí eles vão ficar com mais calor, né? Então, só para te colocar assim, ó, foi feito estudos, isso não é coisa da minha cabeça, né? Foi utilizada tecnologia com câmeras infravermelho, que essas câmeras elas conseguem captar é a nossa temperatura, né? Então, uma câmera infravermelha ela vai ver onde que no teu corpo está mais quente, onde está mais frio. Então, a gente vai ver cores mais claras nas extremidades, que é onde são mais frias, onde a gente perde calor, que são mãos, pés e cabeça, e vamos ver cores mais quentes no interior do corpo, né? Quando a gente faz esse mesmo tipo de avaliação no cachorro peludo, a gente vai ver que ele consegue manter-se numa temperatura média, digamos assim. Não que ele se adapte ao ambiente, mas ele consegue muito mais. É como se a gente estivesse vestindo um casaco de pele, né? Então a gente diz assim: ai, que legal, no inverno, então eu vou. Ele vai estar bem quentinho. Aí vai chegar no verão e eu vou tirar esse casaco de pele e ele vai estar bem fresquinho, né? E é o grande engano que a gente comete. Tá? E existe uma explicação científica. O pelo do Shih Tzu, ele é uma pelagem dupla. Ou seja, ele tem um pelo mais comprido e um mais fininho no meio. Mais ou menos isso, como se fosse um códigozinho de barra. Um comprido, um fino, um comprido, um fino. Esse subpelo, que é o pelo mais baixinho, né? Ele cria, junto, rente à pele, um ambiente onde o ar circula. Porque se todos fossem do mesmo tamanho, ia ficar como se fosse um bloco compactado e não ia ter circulação de ar. Então, o ar frio, né, mais geladinho, ele entra, ele tem acesso a essa ventilação no pelo, fazendo com que, mesmo em dias de calor, a sensação térmica do animal ela é mais fresca no animal que tem pelo do que não tem. Fora isso, quando a gente tira o pelo do cachorro, o que a gente está expondo? A pele. E a pele é o maior órgão do corpo do cachorro. Ele é um órgão, é um sistema, né? Essa pele, ela vai estar em contato com os mesmos raios UV que nós, com a mesma radiação que nós, com a mesma poeira que nós, né? Então, o pelo é igual a proteção. No inverno, ele pode ser mais longo, vai esquentar mais. E no verão, ele pode ser mais curto, mas jamais raspado. Para coisas de temperatura. Isso que eu estou falando em relação à temperatura. Porque depois vão achar que eu vou dizer que não pode raspar. E tem condições que tem que raspar. Tem que raspar. Por exemplo, uma crise aguda de uma dermatite, ele vai ter que raspar. Por que ele vai ter que raspar? Porque o remédio que ele vai usar, que é em forma de via oral, administrativo, né, administração oral, e também shampoos e loções, esse shampoo ele tem que ter contato com essa pele. Se a gente ficar colocando pelo ali no sistema, tu vai estar aumentando a área que está sendo afetada. Então a gente faz a remoção, né, raspa o cachorro, faz os banhos medicamentosos para que eles possam agir no cachorro. E no caso de inverno, se utiliza as roupinhas para esquentar. E no caso de verão, o cuidado é deixar fora do sol, deixar longe do sol, dos calores excessivos. Bem escovado, né? Exatamente. Mas, então, como eu digo assim, em relação à temperatura, é muito errado o tutor achar que ao tirar a pelagem, ele vai proporcionar mais bem-estar. Até porque o cão, ele troca a temperatura pela língua. Então, quando tá muito quente e o cachorro tá com aquela língua para fora, ali que ele tá fazendo a troca, ele está se regulando pela língua. Não é como nós, pela pele. É diferente o processo dele, né? Então, voltando, em relação à temperatura, eu sou contra raspar para o bem-estar do cachorro. Acho que causa mais mal-estar.
Em relação a algumas doenças de pele, em relação a algumas coisas, individualidades que é necessário, que o médico veterinário ele prescreve, né? Que o pelo tem que estar mais baixo, a gente faz a raspagem. A altura ideal para o Shih Tzu, de 1 a 2 dedos. Essa é a altura ideal, que ele se mantenha assim. Nessa altura, ele não vai ter nós, o pelo não é nosa, né? Não é nosa. Ele tá super livre das dermatites causadas, né, por esse tipo de situação de pelagem. E ele também vai estar confortável tanto no inverno quanto no verão. E falando em roupinha, Nádia, as roupinhas, cão peludo, ele não precisa de roupinha nunca. É um veneno, né? É um veneno, porque daí vocês podem ver se a gente põe aquele negocinho aqui embaixo da axila vai virar aquela maçaroca, aqui do pescoço, perto das orelhas. Então, daqui a pouco a gente botou uma roupinha, quer usar roupinha, comprou uma roupinha, sei lá, temática, quer fazer um passeio, faz o passeio, chega em casa, tira a roupinha. Escova o pelo. Peiteira, mesma coisa, peiteira dá nó, né? Então, às vezes a gente chega em casa, alguns tutores chegam em casa e só tira a guia. Eu vou deixar ele com a peiteirinha, que amanhã de manhã é só botar a guia, né? Ele vai anosar também. Fica trabalhando ali embaixo, Fica, né? porque ele Atrito? Isso, ele é o atrito, né? Tanto, às vezes até a própria coleira de pulga, ela é capaz com esse atrito fazer isso. Sim, né? sim. Então, assim, basicamente, assim, é uma série de cuidados. É um filho. É um filho. É uma responsabilidade, sabe? De trazer bem-estar. Na minha opinião, acaba sendo até um pouco pior, porque não fala, né? Embora que ele não tenha a nossa linguagem, né? É. E a psique do cachorro, ela é bem diferente da nossa. Mas aí o que acontece? Aí a gente vê um cachorro com lambedura de pata, a gente vê um cachorro com estresse de separação, a gente vê um cachorro que não consegue frequentar o banho tosa, que quer morder todo mundo. Quer morder todo mundo. Então, assim, ó, ele não se comunica, ele não consegue dizer estou sentindo isso, mas ele mostra. Ele mostra que alguma coisa está em desequilíbrio. Cabe a nós identificar o que é isso, né? Cabe a nós identificar. Muitas vezes o tutor sabe, ele só não sabe como agir, não sabe onde procurar, o que fazer, né? Por exemplo, como eu falei agora, um cachorrinho que não se comporta no banho tosa, né? Isso é um problemão para o tutor, um problemão para o cachorrinho, um problemão para a equipe que trabalha. Todos são afetados. Nas mãos de quem que está a solução? É só nas mãos do tutor. Às vezes, é necessária uma intervenção até de adestrador, sabe? Porque, consequentemente, aquele cãozinho que não conseguir ter um comportamento dentro da estética, ele passa a não vir e daí ele começa a colher os frutos dele não ter vindo para a estética, que é o mal-estar, né? Estar em situação de maus tratos, de mal-estar, né? Agora, também, não pode recair em cima da estética a responsabilidade de... Tem que resolver. Não, tipo assim, ó, tem a responsabilidade agora eu vou encantar o cachorro, né? Porque existem muitos mitos, né, na estética. Por exemplo, o mito de que as pessoas dopam os cachorros, né? Existe ainda, se fala. A gente escuta. Porque lá doparam o meu cachorro. Eu acho que uma pessoa que diz isso, ela nunca viu um cachorro dopado. Um cachorro dopado é um cachorro que não levanta o rosto, ele não abre as pálpebras direito, ele fica com a língua pro lado de fora, ele não tem reação, né? Sim. Não é só... Porque muitas vezes o cão, ele vem do banho tosa, ele vem cansado. Sim. Ele vem cansado, ele ganha um banhão. Ele ganhou uma massagem, né? Ele ganhou uma escovação, ele ganhou Pelo menos até onde a gente espera muito bem cuidado, muito bem tratado, com né? certeza. O que a gente quer depois de um belo banho quente, o que a gente né? quer? A gente quer deitar, a gente quer descansar, né? Isso não é depressão. Ai, meu cachorro voltou estranho. Ele voltou e só dormiu. Tá feliz. Tudo que ele queria na vida era voltar lá de novo. Tá feliz. E isso é bacana. Às vezes tem alguns casos, Nádia, que a gente consegue reverter alguma questão, assim, de cães reativos, tá? Às vezes é um trauma de alguma coisinha. Porque, assim, ó, quando eu falo trauma, não quer dizer que o cachorro tenha sido espancado, batido, machucado. Às vezes qualquer coisa pode gerar um trauma, até a menor delas. Por exemplo, um corte de unha onde a unha sangra. Que é uma coisa que não é normal. Não posso te dizer que é uma coisa normal, mas é uma coisa que acontece por vários motivos. Um motivo, principalmente,
Pega o animal com a unha muito escura. Muito E escura, um que tu animal não... reativo Um também, animal né? reativo, um animal com a unha escura, ou às vezes até um animal bonzinho, que na hora de cortar ele puxa, ele Pinoteou, né? pinoteou, né? Então, é uma coisa que existe técnica para diminuir isso. Eu não aceito isso como ser tratado como normal dentro lá da estética, mas eu sei que acontece. Eu sei que acontece. Então, a gente toma todas as medidas, né, para que isso não aconteça. Que daí vem o que eu gosto sempre de dizer, que é a diferença da negligência e do acidente. E do acidente. O acidente, tudo aconteceu, né? Tu fez tudo, tu tomou todas as medidas que tu conhece, tu estava preparada para realizar aquilo, e ainda assim aconteceu um evento que fugiu do controle. Isso é um acidente. Negligência é quando tu faz as coisas erradas, torcendo para dar certo. E aí, quando dá errado, tu diz, isso foi acidente. Não foi acidente. Não foi acidente. Né? Então, existem muitas técnicas que envolvem o manejo do cachorro dentro da estética. Ainda se fala em maus tratos dentro de estética, infelizmente. Eu quero que um dia isso nunca mais seja falado por ninguém. Na verdade, a questão dos maus tratos, ele tem que ser generalizado, não só dentro da estética, né? A gente está batendo tanto nessa tecla porque Sim. ultimamente está tão em evidência, né? Os maus tratos dentro da própria casa do pet, né? Então, maus tratos não pode. E a gente ainda comentou sobre o que a gente consegue identificar como de fato ser maus tratos, né? Eu recebi na loja um tempo atrás um cão Shih Tzu, onde a lâmina Nem passava. não passava, Ana. Não passava, não passava. E a veterinária comentou com a tutora de que aquilo seria considerado já maus tratos. Porque aquele pelo inosado daquela maneira, sem respiração, que foi excelente a tua colocação. Ácaros. Meu Deus, foi bem difícil, assim, a gente teve que ter intervenção da veterinária para uma sedação, de fato, porque a gente precisou fazer a tosa a zero, como o pessoal fala. Não existe lâmina zero, tá, pessoal? Só para deixar claro, mas a maneira com que o tutor se coloca pra gente eu quero raspar tudo na zero, não quero que fique nada de pelo. Então, foi um caso de indicação veterinária que fosse feito na menor lâmina ali possível, Sim. né? E com o pet sedado, porque aquilo ali causava muito desconforto, muita dor. A gente conseguiu tirar, né? Inteiro, né? Inteiro, sair inteiro. É uma coisa impressionante. E isso é uma coisa tão importante de tu falar, de tu trazer, Nádia, porque assim, ó, você imagina todo o teu corpo cheio de pelo, e esse pelo começa a enosar, de modo que cada vez que tu coloca uma pata para frente, puxa a pele de trás, que tá enosada. Aí tu coloca a outra e puxa de novo. Aí tu vai virar o pescoço, puxa mais um pouco. É um desconforto tão grande, é uma dor tão intensa, que já aconteceu e não foi poucas vezes, de eu receber cães reativos nessa condição, que se acalmavam tão logo esse pelo era retirado. E passavam, às vezes, a nos lamber de gratidão de ter tirado aquela dor horrorosa. Isso é muito verdade. Muito verdade. E isso é muito real, assim. Ele começa a te olhar e já fica faceiro, e tem cães que se deitam, assim, para ser removido. Eu tinha te comentado do banho do Natal, que a gente comenta, né? O banho natalino é aquele banho que o pet o cãozinho só entra dentro da estética um banho anual, né? E isso de várias raças, tá? Não é vira-lata com pelo longo, é Shih Tzu, é Chow-Chow. A gente recebe muito Chow-Chow, assim, que o pessoal não escova e aquele pelo vira uma engronha, porque o Chow-Chow adora a água e ele tá sempre na chuva, e mais o pó, e aquilo ali não seca, fica úmido. E aí tem a questão também desses cachorrinhos, por exemplo, tem alguns cães que já tem uma fama, né? De agressividade, tá? E essa fama contribui, porque daí o que acontece? Como tu não dá o atendimento que ele necessita, cada vez que ele vai, tu acaba espaçando a ida dele no pet, né? Cada vez que ele vai, se torna aquele momento tenso ali, né? De tu querer atender aquele cachorro para livrar ele daquilo que tá incomodando. Aí eu falo por mim, porque daí ultrapassa a barreira
do serviço, da grana, sabe? Exato. Tu quer fazer rápido. É. Tu quer fazer logo, tu quer tentar agradar ele com alguma coisa para ele ficar quietinho. Isso. Por mais que a gente também avise o tutor, né? A gente não vai causar problema nem pro pet, nem pra profissional Sim, que tá ali claro. quando ele é reativo, né? Claro. Da mesma maneira que a gente não vai judiar do cachorro jamais, a gente também não pode deixar que o cachorro venha a prejudicar, machucar a pessoa que tá lidando com ele, visto que ele não conhece, né? Ele pode reagir de qualquer forma, ele não entende o que tá acontecendo ali de fato, né? Nádia, o cachorro sempre é inocente. Ele sempre é inocente. É. Toda a reação dele, ela é ou condicionada desde casa, entende? Ele é inocente. Ele não tem culpa. Ele nós não temos como olhar para ele com raiva. Agora, imagina um cão, um chau-chau, que morde a mão de uma esteticista, essa menina, ela vai passar 20 dias sem trabalhar. Né? Ela não vai... E é mais um trauma para ele. Por mais que ele horrível tenha... para ele, para menina. Por isso que eu digo, quando eu sou, às vezes, a favor do uso da focinheira em determinados casos, para atendimento, não em todos, mas em alguns determinados, é importante. E alguns tutores têm restrição ao uso dessa ferramenta. Mas ela é uma ferramenta que garante a própria integridade do cachorro. Porque, Nádia, veja bem, quantas vezes, às vezes, a gente acontece alguma coisa e a gente tem um movimento instintivo. Entende? Assim, alguma coisa aconteceu e tu instintivamente de defesa sem que aquilo perceba. Né? Então, assim, para defender... quando eu consigo colocar a focinheira de modo humanizado, né? A focinheira, tem focinheiras e focinheiras, tem jeitos e jeitos, né? Mas assim, a gente trabalha com o que há de melhor. Então, quando eu consigo colocar a focinheira, eu sei que esse animal tá contido, vai ser uma questão de tempo ele se acalmar. E normalmente, quando eu termino a tosa, as meninas terminam a tosa, quando ele vai para o banheiro, ele já pode ser retirado. Sim. Porque ele já confiou no processo. Né? Ele já viu que ele não vai ser machucado ali. Ele já viu que ali estão para ajudar. Né? Mesmo sem ter esse raciocínio dessa forma como nós humanos fazemos, ele consegue identificar a ameaça da pessoa que está ali para ajudar. É sempre assim? Não. Às vezes não dá. E aí faz o quê? Aí tu leva de volta para casa. Sim. Né? Porque não pode ser em nome do dinheiro que tu vai submeter o cachorro a uma situação de estresse, mas também não vai ser a menor reação dele que vai fazer com que tu desista. Isso. Então, ela existe um limite muito tênue entre o que tu pode fazer e deve e aonde tu tem que parar. Ele chegou no limite dele. Então, por exemplo, na minha estética, às vezes já aconteceu, e isso acontece por um motivo específico, que é o cachorrinho chegou e eu consegui fazer metade do serviço. Dali ele estressou, ele fez xixi, ele fez cocô, ele começou a demonstrar que ele tá desconfortável. Ele hiperventilou. Então ele me dá sinais de que eu cheguei, que eu tô muito perto do limite dele. Então o que eu faço? Eu entro em contato com esse tutor e eu explico toda a situação. Eu parei por aqui, nós podemos retomar amanhã, ou quinta, ou sexta, ou semana que vem. Mas neste momento, o melhor para ele é que eu pare. Tu nunca pediu pro tutor participar? Às vezes é necessário, tá? Mas em cães pequenos, tá? Às vezes é pior o tutor tá junto. Porque o cachorrinho, às vezes, eles têm um comportamento muito parecido com criança. Eles estão ali se sentindo seguros perto do tutor, né? E eles acabam abusando, né? Não tendo aquele cuidado. Quando tu pega o cachorrinho sozinho e coloca ele num ambiente que ele desconhece, que ele não conhece, que ele não tem uma referência visual ali, a primeira reação dele é de expectativa. Ele não é de avançar, atacar e ser agressivo. Ele vai observar. Então, ele vai se colocar numa posição de expectativa. Como é que é essa posição? Muitas vezes com o rabo no meio das pernas, às vezes ele se treme, às vezes ele olha por baixo, às vezes ele pode até fazer um liquenzinho aqui com a língua, né? Mostrar que ele está desconfortável, mas ele vai primeiro te observar. O cachorro que chega na estética já atacando é aquele que já sofreu algum tipo de agressão no passado. Alguma coisa. Pode ter certeza.
E até mesmo para esses casos a gente consegue reversão com muita paciência, que é um processo que eu chamo de sensibilização à estética. Ou seja, o cachorrinho já frequentava, se tornou reativo por algum problema que nunca ninguém vai saber por quê, e agora a gente tem que resolver isso para ele voltar a ter uma vida plena junto com a família dele. Então, isso são encontros um pouquinho menos afastados, né? São encontros onde a gente procura marcar num horário onde a pet não esteja no seu maior movimento. A gente sempre, normalmente, coloca 2 atendentes nesse tipo de cachorrinho. Ou seja, uma vai fazer o serviço e a outra vai cuidar do manejo, do roxinho, do bem-estar. Do carinho. Do carinho, do fofinho, né? Aham. Então, esse atendimento, ele demanda um pouquinho mais de tempo, ele demanda 2 profissionais e, consequentemente, ele é mais caro. É. Eu não posso cobrar a mesma coisa. Sob pena de lá na frente eu vou fechar, porque eu tenho que saber precificar os serviços. Então, um cachorrinho que leva mais tempo para ser atendido, porque ele tem essa necessidade da sensibilização, né? Ele vai passar por esse processo e a gente consegue converter esse 90%. Tem, assim, 10% que é bem difícil mesmo, porque lá na matriz, lá em casa, existe algum gatilho que não foi encerrado. Né? Às vezes até problemas assim de agressão entre os membros da família criam um cachorrinho reativo, tá? Com os outros. Então, olha, a gente... É conversa. É conversa. É conversa. Psique de cachorro é conversa. Ana, eu botei aqui o asterisco da história Claro. de tosar o pug. Vamos lá. Chego na pet, meu pug tá perdendo muito pelo. Nossa, perde muito pelo, quero tosar ele. Tá, então, vamos lá. O pug, ele tem um pelinho que tem uma característica que ele é diferente dos shih tzus, dos vira-latas, dos chow-chows, dos pastores. O pelo dele, a fase do pelo dele, a fase de crescimento, ela é ultra rápida. Ultra rápida. Coisas que num cachorrinho leva, num shih tzu, por exemplo, leva 20 dias, desde a fase halógena, telógena, até cair. No pug, isso ocorre em 5, 6 dias. Então, o pug não tá perdendo pelo porque tá com falta de vitamina. Ele não tá perdendo pelo porque ele tem algum problema. Ele tá perdendo pelo porque esse é o ritmo que ele substitui a pelagem dele. É por isso. Daí um dia disseram para essa pessoa assim, ó, vamos tosar que aí ele para de perder. Claro, tu arrancou os pelos, como é que ele vai perder? Ele não vai mais perder pelo, porque tu arrancou o pelo dele. Só que esse pelo, quando ele nasce de novo, ele nasce mais grosso. Aí passa mais 1 mês, 2 meses, ele começa a perder pelo de novo. Esse tutor vai lá e diz, bom, ó, tá de novo na hora de raspar de novo. E esse pelo vem mais grosso, vem mais grosso. E a gente é mulher, a gente sabe disso. Né? Não precisamos nem falar. E é isso que acontece com o Nossa, pobrezinho dá do até pug. medo. Daqui a pouco estão tirando na cera o pelo do pug. É quase isso. É quase isso. Tá engrossando Porque o pelo, uma vão vez- meter uma cera. Uma vez que tu tosa, tu não volta mais atrás. Então, quando tu começar a tosar o pug, vai ser pra vida toda. Não tem como parar. Aquele pelo grosso machuca, incomoda ele, incomoda a gente ao fazer um carinho. Ele vira um pelo duro, um pelo, sabe? Já não é mais natural dele aquilo ali. Ele mexeu na estrutura daquele pelo. Mas ele também não é normal perder. Ele não tem a troca de pelo várias vezes no ano, né? Ele tem épocas, né? Não é, por mais que ele cresça num tempo curto, bem mais curto que os outros, ele não tá todo mês caindo, né? Assim, ó, ele troca o tempo inteiro. Só que tem 2 épocas do ano que se intensifica. Aí o ditado popular diz que ele só troca pelo 2 vezes por ano. E não é. Ele tá trocando pelo o tempo inteiro, assim como nós. A gente tá perdendo células o tempo inteiro. Tempo inteiro, se eu passar a mão aqui, ficou aqui um montinho de célula minha aqui. Sim. Só que quando o pelo tá saudável, essa quantidade, ela não vai chamar atenção no chão, no sofá, na almofada. Agora, como tu iniciou um processo de raspagem ali, de engrossamento desse pelo, cada vez tu vai ver mais esse pelo no chão, ele vai chamar mais atenção, ele vai ser mais grosso, ele vai ser mais difícil de lidar com ele ali no dia a dia. Aí vai parecer que ele tá com algum problema de vitamina, e não é.
Mas independente, assim, a gente sabe que a alimentação também tá direcionada, né? Totalmente, totalmente. Porque eu acho assim, ó, quando a pessoa só voltando assim, ó, tosou uma vez o pug, não tem volta. Eu não consegui. Eu não conheci uma pessoa que conseguiu, assim, eu não desisti de tosar pug, agora vai ficar assim natural. Não consegue. O dano na estrutura do pug é tão grande que se tu quiser deixar crescer, aquilo vai ser a sensação que tu vai ter assim que tu tem um tapete todo dia na casa, vai piorar o que tu queria combater, né? E vai ser muito pior para o cachorro, para ti, para todo mundo. Então é uma coisa que não tem como voltar atrás. Então, eu quando recebo pedidos para tosar pug, eu sempre pergunto: já tosou? Se já, eu faço. Eu nem reclamo mais, não discuto. Tá? Porque o que eu vou dizer para ele? Ó, não devia ter feito, ok. Já Agora, fez, se nunca né? tosou, não, nunca tosei, mas a minha vizinha falou que é legal. Eu sempre tento conscientizar que não faça, porque isso é uma coisa definitiva. Ana, a gente já tomou o apito ali, né? Tá. Então, quero te agradecer imensamente ter disponibilizado esse tempinho de vir de longe, né? A Petri é lá em Porto Alegre, pessoal, não é tão aqui do ladinho, né? Isso. Mas muito obrigado. Deixa teus contatos aí, deixa tua rede social, deixa onde o pessoal pode te encontrar, porque a nossa ideia sempre é levar informação e parcerias. Ai, legal. Eu quero, assim, mais uma vez, já te falei ali fora, mas, assim, ó, te parabenizar por essa iniciativa que só podia ter vindo de ti, que é uma pessoa especial. Uma pessoa que, desde que me procurou para fazer um curso, eu passei a admirar. E hoje posso dizer que somos amigas, né? Somos. Porque realmente admiro a tua iniciativa, a tua postura enquanto empresária, enquanto tutora, enquanto amiga, enquanto pessoa que está ali para ajudar, né? Então, assim, não poderia deixar de vir falar sobre o que eu mais gosto, né? Sobre aquilo que eu estudei, que eu domino, que eu sei que eu estou falando, né? E me coloco, claro, sempre à disposição, inclusive para pessoas que desejam conhecer um pouquinho mais da área, na parte de cursos, a gente tem também, para pessoas que são de Porto Alegre, estiverem enfrentando assim esse probleminha de manejo com seu cão, quiserem experimentar o nosso manejo, nossa sensibilização, também nos colocamos à disposição e para ti sempre que tu pedir, eu tô aqui. Ai, coisa boa. Obrigado mais uma vez, Eu que pessoal. agradeço, Vamos gente, lá, eu que vamos agradeço. seguir o nosso podcast. Em seguidinha, a gente já traz outro convidado aí com outro assunto bacana para vocês.